Seja bem-vindo ao mundo marcial. A origem exata do Tang Soo Do em geral é obscura. No entanto, existem muitas teorias. Uma discussão continua sobre a origem tanto do uso de armas quanto das técnicas de combate corpo a corpo. Alguns especialistas insistem que a arte é de origem japonesa, alguns dizem que veio de Okinawa, outros dizem que começou na China e se espalhou de lá. Embora existam várias teorias e visões explicando sua história na Coreia, outros têm uma visão mais sistemática. Dizem que o Tang Soo Do é relativamente moderno, mas suas raízes estão nas antigas artes marciais coreanas de Soulbaek, Kombo, Wassoi e estudos recentes dizem que Taekyun, que é uma antiga arte marcial coreana com foco em chutes, também influenciou o Tang Soo Do. Traduzida literalmente, a palavra Tang significa dinastia na China, que reflete a herança cultural compartilhada entre a China e a Coreia de 617 a 907 d.C. Sou significa mão, mas implica em punho, soco, golpe ou defesa. Do significa modo de vida, caminho ou arte. Assim, Tang Soo Do significa o caminho do punho de Tang. Tang Soo Do, como conhecemos, pode ser rastreado até o período dos Três Reinos na Coreia: Shilla, 57 a.C., 935 d.C., Paekjai, 18 a.C., 660 d.C. e Koguryo, 37 a.C., 668 d.C. Muitas relíquias de Tang Soo Do desta época sobrevivem até os dias atuais. Um dos exemplos mais conhecidos é a pintura mural de Koguryo representando artes marciais, que tem pelo menos 1500 anos. Foi encontrado em Jipanyen, na parte inferior do rio Apelop, que faz parte da fronteira entre a Coreia e a China. Os murais de Koguryo da tumba real revelam o estilo de vida da época. Um dos murais escavados durante o período de 1935 a 1940 mostra uma cena em que dois guerreiros estão envolvidos em uma luta corpo a corpo em Tang Soo Do. Muitas esculturas budistas de Shilla, representando monges praticando artes marciais, também sobrevivem na Coreia. Os guardiões esculpidos na entrada da gruta Sokuron exibem posturas semelhantes às encontradas em Tang Soo Do. Uma entrada no 18º volume da História de Koryo, escrita cerca de 800 anos atrás, menciona o Imun-Lee, que foi nomeado para o cargo de comandante do exército pelo rei Jong, o 16º rei da dinastia Koryo, por sua experiência em Tang Soo Do. O exército Koryo usou o Tang Soo Do como técnica de combate, bem como uma forma de treinamento físico. Moedubo, um dos livros mais influentes sobre artes marciais na Coreia, foi escrito há aproximadamente 500 anos durante a dinastia Yi e descreve várias técnicas de artes marciais. Os livros aumentaram a popularidade de Tang Soo Do entre o público em geral e o exército começou a usar as competições de Tang Soo Do como método de recrutamento de soldados. As artes marciais coreanas são uma das mais antigas do mundo e têm uma história rica. A ascendência das artes marciais coreanas pode ser rastreada até o período dos Três Reinos fundados há mais de 2000 anos. Não muito tempo depois de seu desenvolvimento na China, a versão inicial da arte apareceu na Península Coreana. Este processo de mudança começou cedo nos tempos antigos no que hoje é a Coreia. Naquela época, a Coreia estava dividida em 3 reinos separados, e cada um deles desenvolveu Soulbaek ou Kombo por conta própria. O reino de Koguryo governou no norte, Silla no sudeste e Paekjesh no sudoeste. Após uma longa série de guerras, Silla saiu vitoriosa sobre seus vizinhos em 668 d.C. O budismo foi introduzido no reino do norte de Koguryo no século IV, como parte de uma invasão cultural chinesa, na Península Coreana. Os monges budistas foram rápidos em adotar os estilos de luta Kombo. Como na China, a arte floresceu no terreno do templo. Os monges viram em Koguryo na época uma área turbulenta, infestada de bandidos e feras. Os monges viajavam muito, e para se proteger praticavam Kombo. Eles tiveram tempo para treinar na arte e refinaram muitas técnicas. Vivendo sozinhos nas montanhas, eles podiam treinar tranquilamente e com a intensa concentração exigida pelo budismo. Soulbaek, Taekyun e Kombo eram as artes marciais mais populares no regime de Koguryo. Em 1934, um grupo de arqueólogos japoneses descobriu Muyeonchong e Kakuchong, 2 túmulos reais que datam da dinastia Koguryo. Os túmulos estavam localizados em Tungu, China, na província Tunghan da Manchúria, onde Koguryo tinha sua capital. O teto do Muyeonchong carregava uma pintura retratando 2 homens desarmados se enfrentando. A pintura mural do Kakuchong mostra 2 homens lutando. Visto que a construção dos 2 túmulos mencionados ocorreu entre os anos 300 e 427 d.C., pode se surpreender com a idade da arte de Tang Soo Do. A arte foi ensinada não só ao exército mais poderoso da época, mas também a todos os civis. Aproximadamente 2000 anos atrás, na parte sul da Península Coreana, havia um pequeno reino constantemente sob invasão e assédio de seus 2 vizinhos mais poderosos do norte. Para se preservar, o jovem aristocrata do país formou um corpo de guerreiros de jovens oficiais, chamado Aron Hangdan. Isso foi no reinado de Tiang, 24º rei da dinastia Silla. O corpo de guerreiros se treinou praticando disciplina mental e física ao longo dos anos nas montanhas selvagens e ao longo da costa escarpada. Eles treinaram e dirigiram-se impiedosamente para se prepararem para sua tarefa, para guiar-se e dar propósito à sua cavalaria. Durante o tempo do Aron Hangdan, a arte primitiva original de autodefesa chamada Soulbaek, que, luta de pé e corpo, era popular entre as pessoas, bem como entre os militares. As pessoas tinham uma grande consideração por Soulbaek e através da inspiração do Aron Hangdan, os guerreiros começaram a se treinar e desenvolver sua arte. Soulbaek foi combinado com os princípios do Aron Hangdan para se tornar Soulbaek Do e formou a arte marcial tradicional da Coreia. Durante esta dinastia Silla, Soulbaek Do se combinou com diferentes técnicas de autodefesa e se fundiu e se desenvolveu em Taejong no próximo reino. Após a Segunda Guerra Mundial, essas foram as técnicas que a arte de Tang Soo Do pegou emprestado. O maior período de Soulbaek veio após o estabelecimento do Reino Koryo. Em 935 d.C. o reino de Silla foi derrubado e o reino de Koryo fundado. De Koryo vem o nome ocidental Coreia. Fundado por um senhor da guerra, os soldados da dinastia Koryo estavam entre os melhores que o país já produziu e seu espírito marcial e bravura tem sido uma inspiração desde então.
O reino era estritamente militarista em espírito, fato necessário pela necessidade de defender o país contra inimigos estrangeiros em muitas ocasiões. Após 475 anos de governo, a dinastia Koryo foi derrotada por Yi Sung-ki, que foi o fundador da dinastia Yi. A dinastia Yi foi iniciada por ele em 1392. Durante a primeira parte da dinastia Yi, os senhores feudais colocaram mais ênfase na literatura e esta arte de luta permaneceu apenas entre os mais jovens. Um pequeno grupo de pessoas continuou a praticar essa técnica e até mesmo aperfeiçoá-la. Nas dinastias anteriores da Península Coreana, essa arte de luta era chamada de Soulbaek e Tak-kyun. No entanto, as pessoas usaram ambas as palavras sem discriminação. Um período de esclarecimento civil se estabeleceu durante o qual qualquer coisa relacionada ao treinamento militar foi desaprovada. Apesar de sua impopularidade na dinastia Yi, um registro muito importante foi feito neste período. É um livro de registro de artes marciais totalmente ilustrado chamado Muidobu Tongji, escrito em 1790, que contém ilustrações que fundamentam a teoria de que Soulbaek rapidamente se desenvolveu em uma forma sofisticada de arte de técnicas de combate. Devido à política não militar no reinado da dinastia Yi, o governo foi corrompido e entrou em conflito por causa de líderes políticos. Então, quando o forte governo militar japonês invadiu a Península Coreana, a dinastia Vael Yi não conseguiu se livrar de sua invasão. Em 1909 o Japão ocupou a Península Coreana. Assim, as artes marciais sofreram um golpe final quando o povo coreano foi proibido de praticar qualquer arte marcial. Neste tempo, conhecido como Tak-kyun, as artes marciais sobreviveram secretamente entre um punhado de estudantes remanescentes. Enquanto isso, muitos coreanos oprimidos em casa emigraram de seu país para estudar e trabalhar em outras partes do mundo, incluindo China e Japão. Não existiam restrições ao treinamento desarmado de artes marciais nesses países e, pela primeira vez em mais de 1000 anos, Tak-kyun foi exposto a outras formas de autodefesa desarmada. Isso realmente provou ser um desenvolvimento emocionante. Tak-kyun não apenas sobreviveu, mas finalmente prevaleceu sobre seus rivais. O grão-mestre Urankei, que fundou as técnicas de Mouduki Tang-Soo-Do, bem como a organização, foi um dos exilados sob pressão do governo japonês. Ele foi para a China em 1936. Anteriormente, ele treinou com o mestre Soulbaek, iniciando seu treinamento em tenra idade, e na época de seu exílio ele era conhecido como um mestre Soulbaek, então naturalmente o governo japonês colocou ele sob sua vigilância. Em 36 anos de ocupação japonesa, os japoneses introduziram seu chamado karatê na Coreia. No entanto, a restrição do povo coreano a ensinar seu karatê ou treinamento não influenciou em nada o campo marcial coreano. Mas algumas pessoas ainda podem pensar que o karatê coreano foi introduzido pelo Japão. Da história acima, é uma teoria e um conceito muito errados. Após a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana recuperou sua independência, seus imigrantes pós-ocupacionais retornaram, trazendo consigo a forma recém-aprimorada de artes marciais. Eles trouxeram vários nomes indicativos de ênfase particular em Tang-Soo-Do, como Konboku, Va-Soo-Do, Kong-Soo-Do e Soulbaek-Do. O grão-mestre Urankei, especialista em Soulbaek tradicional, atingiu sua maturidade técnica enquanto esteve na China de 1936 a 1945. Ele encontrou a variação chinesa desta forma de arte que foi chamada de método Tang, combinando alguns dos métodos de artes marciais chinesas com aqueles que ele já era bem versado em Soulbaek. Método Tang. Enquanto o grão-mestre Urankei permaneceu na China, seu Soulbaek foi influenciado pelo estilo chinês como dito anteriormente, que foi chamado de técnicas de luta da dinastia Tang, na China naquela época. O grão-mestre Urankei concebeu um sistema de luta que ele trouxe de volta à sua terra natal no final da Segunda Guerra Mundial e o chamou de Tang-Soo-Do, em homenagem à arte chinesa. Esta é a primeira vez que a palavra Tang-Soo-Do foi usada oficialmente. Tang-Soo-Do, às vezes foi mal interpretado como parte do karatê japonês por alguns teóricos. O moderno Tang-Soo-Do está em grande dívida com o grão-mestre Urankei, que fundou a Mouduki-kan, Academia de Arte Marcial Coreana, em 9 de novembro de 1945. Em 1945, Mouduki-kan foi encontrado com o objetivo de difundir, prosperar e criar a compreensão do Soulbaek-Do, o que hoje é chamado de Tang-Soo-Do, que é a arte marcial especial da Coreia, e tem uma longa história e tradição. A fundação da Mouduki-kan permaneceu forte pela cooperação e esforços de todos os membros e pessoas que se interessaram. Tang-Soo-Do cresceu não apenas na Coreia, mas em todo o mundo. Agora, embora a técnica seja muito importante, a teoria tem que ser ensinada com o propósito de aumentar o Tang-Soo-Do e as artes marciais. Antes de tudo, portanto, todos os membros devem compreender perfeitamente a teoria fundamental da história racional sobre a arte. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.